Conexão já voltou, né? Por alguma razão técnica aí. Já voltamos. Iniciar então daqui a pouquinho a nossa live. Guardando o pessoal entrar. Mais um tempinho. Hoje vamos falar sobre as virtudes do Livro dos Espíritos, né? Da perfeição moral. Estão acompanhando? Pode me dar um ok, por favor? Quem puder avisar, né? Que está acompanhando, para a gente poder saber se está chegando o áudio certinho. Está chegando a imagem. Olá, amigos, estão nos acompanhando? Boa noite. Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa live sobre o item as virtudes. Olá, amigos. Estão acompanhando? Podem me dar um ok aí? Tá ok? Maria Isabel, boa noite. Maria Isabel, Abel, tudo bem com vocês? Uma grande alegria recebê-los novamente na nossa live, aqui na nossa página da Facebook da Cefif, sobre as nossas reflexões do Evangelho da Doutrina Espírita. Estou fazendo do celular mesmo, porque é mais prático, né? Tá todo mundo aí certinho? Estão acompanhando? Podemos começar? Vocês estão me ouvindo e vendo direitinho? Pode dar ok, por favor? Ok? E se alguém puder também compartilhar o link, a gente agradece, tá? Compartilhar o link da live para que as pessoas possam acompanhar também. Vamos então iniciar? Boa noite, amigos. Boa noite. Vamos então iniciar, né, com a nossa prece, para a gente poder nos sintonizar com a espiritualidade, né? E assim entrarmos todos no mesmo pensamento, nos mesmos interesses espirituais, para esses momentos que nós vamos ter juntos, nos próximos minutos que nós vamos ter juntos, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, neste momento, rogando aos bons espíritos que possam nos sustentar, nos inspirar em mais este momento de encontro espiritual, mesmo que virtualmente, mas com os nossos pensamentos e sentimentos conectados através do interesse comum, do interesse especial que é o nosso progresso moral através do conhecimento espírita que nos liberta. Rogamos aos bons espíritos que estejam conosco em mais esta oportunidade, nos inspirando a todos, e assim possamos aproveitar esses momentos de aprendizagem da doutrina espírita para o nosso progresso espiritual. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. O relógio. Bom, nós vamos então falar um pouquinho sobre o item as virtudes e os vícios do Livro dos Espíritos. É o capítulo 12 do livro 4º, do livro 3º, né? Perfeição moral, que é do livro das leis morais. Capítulo 12 fala da perfeição moral e o primeiro item é as virtudes e os vícios. Nós primeiro sempre precisamos lembrar, pela visão espírita, que nós somos espíritos reencarnados, espíritos num longo processo evolutivo de bilhões de anos, se assim podemos dizer, né? Ao longo da nossa grande trajetória, grande história espiritual. Então, nós viemos de um grande processo evolutivo de milhões, bilhões de anos através das reencarnações.
E essas experiências que nós vamos desenvolvendo com as reencarnações são, na verdade, que nos fazem progredir intelectual e moralmente, né? Então nós não somos criados prontos por Deus, já homens, espíritos prontos. Nós somos criados conforme o ensinamento da doutrina espírita, simples e ignorantes, ou seja, princípios espirituais rudimentares, muito singelos, muito simples, elementares, e vamos desenvolvendo esse grande potencial que nós temos através das reencarnações. Então, acima de tudo, a reencarnação é oportunidade de desenvolvimento do espírito. Acima de tudo é isso, né? Experiência, progresso do espírito. Tanto é que Kardec vai ter lá no Livro dos Espíritos, uma das leis morais é a lei do progresso. Então, progresso faz parte da nossa necessidade, da nossa trajetória. Não tem como, né? Nós vamos sempre passar pelo progresso, vamos sempre desenvolvermos-nos através da lei do progresso. Então isso é natural, né? Nós teremos sempre novas oportunidades, nós teremos sempre o processo da aprendizagem através das reencarnações. Então a reencarnação tem essa função. Não é punição, não é sofrimento necessariamente, não é? É claro que a aprendizagem às vezes nos convida a experiências mais difíceis. Isso também faz parte, né? Então, a aprendizagem, tanto para nós enquanto encarnados, quanto para o espírito de forma geral, muitas vezes se dá pela dor, né? Faz parte ainda da nossa condição. Mas a reencarnação não é sinônimo de sofrimento, ela é de oportunidades. Se vamos ter sofrimentos ou não, vai depender muito do nosso comportamento, né? Da nossa condição, das nossas escolhas, da forma como nós fazemos as nossas escolhas. Aí sim vai gerar mais ou menos sofrimento. Então, primeiro ponto que a gente tem que considerar é isso. Nós somos espíritos reencarnados num longo processo evolutivo. Trazemos na nossa bagagem espiritual uma marca muito forte, que é o egoísmo, porque é trazido já da nossa ancestralidade do instinto, né? Quando estagiávamos como princípios espirituais da natureza, nós necessitávamos defender os nossos interesses, em detrimento, muitas vezes, do próximo, do outro, né? Que muitas vezes ele era o competidor, ele era o inimigo, ou na animalidade ele era aquele que atacaria, né? O mais forte atacando o mais fraco, para se alimentar, inclusive. Então nós trazemos ainda da nossa ancestralidade esse atavismo espiritual, essa tendência a defender os nossos próprios interesses. Então, esse instinto, Kardec diz que o instinto jamais erra, né? E que ele vai se transformando em sentimento. Lá na lei de amor, Lázaro diz lá no item do Evangelho, né? No seu início, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Então nós vamos substituindo, como Kardec compara o instinto ao andador de uma criança. Quando você tem a criança querendo se apoiar para dar os primeiros passinhos, às vezes as pessoas colocavam, né, não sei se ainda colocam, mas colocavam a criança no andador para que ela pudesse se equilibrar ali, fortalecer e tal. E aí depois que ela conseguia dar os primeiros passinhos, tirava-se o andador. O instinto é mais ou menos isso. Então, à medida em que você vai se desenvolvendo intelectual e moralmente, você não tem mais essa vinculação com o instinto, ele vai deixando de ter necessidade. Como nós estamos numa transição, ora nas sensações, ora nos instintos, ora nos sentimentos e ora, né, raras vezes no amor, é natural que a gente ainda haja por defender os nossos próprios interesses. Isso nós estamos saindo dessa fase. Na verdade, já deveríamos estar mais conscientes disso, porque Jesus já nos diz há 2000 anos que a maior lei é a lei de amor. O maior ensinamento da lei
perguntam a ele qual é o maior mandamento da lei, o que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então o ideal, né, o ensinamento de Jesus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. Essa é a regra. Então aí nós entramos nesse item, virtudes e vícios. Porque o que nos rege? Qual é a lei que nos rege? É a lei de amor. Não é mais a lei, os instintos necessariamente, né? Nós não precisamos mais, não devemos mais prejudicar o nosso semelhante para defender os nossos interesses. O animal, a grosso modo, faz isso não por um interesse egoístico, mas por uma necessidade de sobrevivência. Então ele não vai fazer escolhas e, portanto, ele não vai ter consequências de seus atos e não vai ter um sofrimento moral porque ele mata a presa para se alimentar. É do instinto dele. Nós já temos. Porque para nós não é a regra que vale, não é a regra do instinto, e sim do amor. A regra que vale para nós é a lei de amor, ensinada e vivenciada por Jesus. Então, junto com a lei de amor, vem a responsabilidade sobre nossos atos e as consequências de nossos atos. Nós somos, então, responsáveis pelo que fazemos. Responsáveis pelas escolhas que fazemos e depois pelas consequências de nossos atos. Lógico, na medida em que mais conhecemos. Então, como diz Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido, a quanto mais nós conhecemos, maior a nossa responsabilidade. Então veja, o que são virtudes e vícios? Vícios seriam, a grosso modo aqui para nós enquanto encarnados, um mau hábito, não é? O vício seria um mau hábito, ou seja, alguma coisa que eu faço repetidamente e que me prejudica ou prejudica alguém. Então, pode ser o vício do cigarro, por exemplo, pode ser o vício da bebida, das drogas, pode ser o vício da criminalidade, talvez. Esses são atos repetitivos e prejudiciais a mim e ao meu próximo. Isso seria um vício pela acepção da palavra, quer dizer, aquilo que a gente vê no dia a dia na matéria. Aqui nós estamos falando em vícios morais, não só os vícios físicos. Então, quais seriam os vícios morais? Seria a maledicência, seria o interesse pessoal, ao invés de olhar para o interesse do próximo, né? Isso seria um vício moral. E o que seria a virtude? Seriam as qualidades morais do espírito. E isso não é pronto que a gente consegue, né? A gente não recebe pronto de Deus, a gente desenvolve. Todas as nossas potencialidades Deus nos dá em germe, como também nos criou em germe enquanto princípio espiritual. Então nós não temos nada pronto. Tudo que nós adquirimos, o que nós conseguimos é com o nosso próprio esforço espiritual. Não é dado de graça. Então não existe um dom de Deus na nossa visão espírita que dá a algumas pessoas algumas coisas e não dá a outras, né? Então a pessoa que tem muita fé, por exemplo, seria um dom de Deus. A pessoa que tem mediunidade seria um dom de Deus. A pessoa que tem capacidade de ser um compositor de músicas maravilhosas seria um dom de Deus. Não é. Na nossa visão espírita não é. Porque seria injusto Deus dar algumas coisas para uns e não para outros. E coisas que às vezes beneficiam aquela pessoa e às vezes não, né? Porque a mediunidade, assim, tem gente que quer ter, tem gente que não quer. E quem tem, às vezes não quer ter, né? Então é um dom ou não é, né? Um presente e um presente de grego, vamos dizer, né? Tem gente que foge da mediunidade. Então será que é um dom? Será que é, assim, Deus deu para aquela pessoa e ela fica feliz com isso e pronto? Não necessariamente, né? Porque muitas vezes a pessoa foge. Então não se trata de ser uma coisa exclusiva para aquela pessoa. Cada um vai desenvolvendo o seu potencial. A mediunidade, então, não é um dom para algumas pessoas, porque todos nós temos em maior ou menor grau, mas é uma grande oportunidade.
E aquilo que a pessoa tem de habilidades, sejam elas morais ou, sei lá, intelectuais, né, artísticas, também não é dado gratuitamente, é conquista de cada espírito. Então, a habilidade musical, a habilidade da poesia, da literatura, das artes, intelectual, é conquista de cada espírito. Mas para quê? Para ser bem utilizada em favor de todos. Isso que a gente aprende na doutrina. Qualquer habilidade, qualquer capacidade é para ser exercitada em benefício de todos e não egoisticamente, porque já não vale mais para nós a lei do instinto, vale para nós a lei de amor. Então aí entram as virtudes. O que são virtudes? São as qualidades que nós já estamos adquirindo, estamos desenvolvendo pelo nosso próprio esforço. Então, se eu preciso desenvolver, por exemplo, paciência, né, uma coisa que todos nós precisamos e muito, não vai vir de graça do céu, né? Deus dar paciência para quem pede paciência. Ele vai dar oportunidades para que você desenvolva por si próprio a paciência, assim como qualquer outra situação. Dito isto, que a virtude é uma conquista do espírito, e grande esforço, não é gratuito, né? Não é que Deus dá para uns e não dá para outros. Veja, por exemplo, Chico Xavier, que tinha essas virtudes em grau muito elevado, né? Caridade em grau muito elevado, humildade, paciência, resignação, tolerância, sabedoria, né? Podemos dizer que ele também tinha o intelecto desenvolvido naquela aparência de simplicidade, mas ele tinha, porque é um espírito muito elevado, muito vivido. Será que então Deus o criou assim? Não. Ele vem já de uma história espiritual muito longa, um espírito mais maduro, que tem mais experiências, e então desenvolve mais essas habilidades morais e intelectuais. Aí veja, Kardec tem, sou um fã de carteirinha de Kardec, né? Todo mundo sabe, porque Kardec tem capacidade de escrever muitas coisas em pouco espaço, em pouco tempo. Ele fez as obras da codificação de 1867 a 1857 a 69, contando o tempo da pesquisa, são 14, 15 anos. Então ele fez toda a obra da codificação, a revista Espírita e tudo mais, além das viagens, do trabalho profissional, da vida pessoal, familiar, em 15 anos. E a capacidade que ele tem de escrever é extraordinária, né? E sem tecnologia, lembramos disso, né? Mal tinha luz, acho que luz de velas apenas, né? Talvez aí uma lamparina a óleo ou coisa parecida. Não tinha Xerox, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook como nós aqui hoje, não tinha celular, não tinha nem telefone, nem luz elétrica, não tinha carros, né? Tinha cavalos de charretes e carruagens. Então, quantas coisas esse espírito extraordinário fez com poucos recursos materiais em tão pouco tempo. E a pergunta 893, se você quiser acompanhar aí no Livro dos Espíritos, questão 893, é qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, se nós estamos aqui falando em virtudes como amor, caridade, fraternidade, né? Paciência, tolerância, resignação, resiliência e tantas outras, qual é a mais meritória delas? Todas as virtudes, dizem os espíritos a Kardec, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então veja que isso é exatamente o oposto daquele instinto que nós falamos no início, né? Do leão que está na savana africana e vê um bando de zebras morrendo de fome.
Ele olha para a zebra e fala: meu Deus, não posso matar aquela zebra, porque aquela zebra vai fazer uma família de zebras. E ela é a mãe das zebrinhas. Eu como posso fazer isso? Ele não age assim porque ele não tem essa capacidade, essa razão. Ele não vai ficar com fome e abrir mão de matar aquela presa, porque ele não está nessa condição. Nós estamos. Nós estamos, por que, que nós estamos? Porque não é mais a lei que nos rege o interesse imediato, o interesse material, o interesse egoístico. Qual é a função maior da reencarnação? Se não nos dar oportunidades e ensinamentos. Então é para isso que nós estamos aqui. Então o que vale de cada experiência é a aprendizagem que nós tiramos dela. O que vale de cada condição, de cada situação, é a aprendizagem e a construção dessas virtudes que nós estamos falando. Se nós pensarmos nos dias de hoje, da pandemia que nós estamos vivendo, o que será que ela tem a nos ensinar? O que será? Aliás, é um momento tão difícil que nós passamos, porque junto com a pandemia vem o conflito de ideias, né? Muito grande entre correntes de pensamento, políticas, econômicas e sociais, religiosas, uma série de situações que a gente está vivendo. Então, não há um consenso em torno dessa questão também. Então, são mais ensinamentos para nós, né? Tolerância com as diferenças de pensamentos, você respeitar a opinião do outro, você não querer ter sempre razão, porque isso também é do egoísmo, né? Também é do orgulho, resquício da nossa fase anterior à fase humana. Querer ter sempre razão, querer que o outro pense como você, que faça o que você acha que deve ser feito e assim por diante. Então são vários conflitos e, portanto, vários ensinamentos que a gente tira dessa pandemia. A disciplina, a paciência, o respeito às regras, não é? Tem que sair de máscara. Por que tem que sair de máscara? Eu não estou sentindo nada. Porque eu posso transmitir o vírus e posso ser contaminado. Ah, mas por quê? Eu não estou vendo o vírus, né? E eu estou tão bem, eu não sinto nada. Eu vou sair na rua assim mesmo. Mas você vai estar contaminando outras pessoas e você mesmo, e você não está sabendo. Então, veja, é um interesse coletivo e não interesse individual. Então, isso vem bem a propósito dessa resposta da questão 893, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas elas têm seu mérito, porque são indícios de progresso no caminho do bem. E a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. O que seriam esses arrastamentos das más tendências? Olha, nós temos, enquanto espíritos, nós temos algumas fragilidades, vamos dizer assim. Nós temos algumas dificuldades. Cada um tem algumas, né? Não são as mesmas para todos. Então, alguns têm mais na área, por exemplo, do poder, do apego à matéria, da sexualidade, vários apegos aí, várias dificuldades, cada um tem as suas. Então, esse arrastamento é isso, são essas fraquezas que cada um de nós tem, diferentes uns dos outros, e estamos na presente reencarnação justamente para ter contato com elas. Para ter contato com essas fraquezas e nos fortalecer para superarmos essas fraquezas. Então, vamos pensar aí talvez no apego às coisas da matéria. Ou o egoísmo, o interesse pessoal, né? Acumular só para si, levar vantagens financeiras e outras vantagens em razão do egoísmo. Então se eu tenho essa fraqueza, né? Alguns podem chamar de pecados, né? Mas vamos chamar de limitação moral, eu vou ser colocado em situações para ter contato com essa fraqueza. Por isso Jesus vai dizer, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso? Que nós teremos dificuldades realmente em estar no mundo, porque ele é uma escola para nós, né? Ele é a oportunidade de ter contato com as nossas próprias dificuldades. Então,
A virtude está justamente nisso, em resistir a esses arrastamentos, a essas más tendências. Para alguns pode ser o vício propriamente dito, né? Substâncias químicas que são entorpecentes, que tiram a pessoa da realidade, uma fuga muitas vezes, que pode até levar ao óbito, né? Um eventual suicídio indireto ou inconsciente, ou vai degenerando a própria saúde. Pode ser esses vícios, mas pode ser os vícios morais também, né? A maledicência, a maldade, o orgulho, o interesse, a prepotência, o preconceito racial e tudo mais. E também está muito em moda hoje, é muito em voga o preconceito racial pelos acontecimentos que a gente viu recentemente nos Estados Unidos e aqui. Isso vai acontecer sempre. E isso é importante para a gente perceber o nosso grau de preconceito com o próximo. Porque hoje é o negro, amanhã vai ser o branco, amanhã vai ser o nordestino, vai ser o argentino, vai ser o alto, o baixo, o inteligente, o menos inteligente, o bonito e o feio, o de esquerda e de direita, o gordo e o magro, assim por diante, o espírita e o não espírita, o evangélico, o católico, assim por diante. Porque são os nossos preconceitos. O que são isso? São as nossas fraquezas. Né? Então, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso? Que ele venceu essas dificuldades. No outro momento, porque Jesus fez o seu processo evolutivo em outros lugares do universo, já que ele é o governador da Terra desde que ela se formou, 4,5 bilhões de anos, então ele já é o governador da Terra. Então ele fez esse processo evolutivo dele em outros lugares do universo, em outras épocas, mas ele venceu a si mesmo. Então ele não foi criado também pronto, como alguns podem pensar, né? Ele foi criado também como nós, simples e ignorante, mas com o potencial de desenvolvimento. Então, e virtude é isso. Essa virtude que eles estão dizendo aqui no Livro dos Espíritos é essa, é resistir voluntariamente ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Então é olhar para o interesse do próximo. Não é só você querer ajudar, mas é você abrir mão de si mesmo. É abrir mão do seu próprio interesse, sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Então, não é eu ir levar uma cesta básica ou dar dinheirinho para a instituição comprar a cesta básica. É abrir mão do próprio interesse para o bem do próximo. Deixar de fazer alguma coisa ou ter alguma coisa para o bem do próximo. Sacrificar o seu interesse pessoal para o bem do próximo. Por quê? Porque nós estamos inseridos na lei de amor e na lei de causa e efeito. Portanto, na medida em que eu faço esse movimento de caridade, de olhar para o próximo, eu também estarei recebendo isso em retorno. Também estarei perante a lei divina, recebendo também esse olhar de compaixão do próximo, pela lei divina. É claro que aí vem outras perguntas de Kardec, dizendo assim, mas será que então a gente deve fazer isso por interesse? Né? Será que eu devo fazer? Porque tem gente que, ele fala na questão seguinte, tem gente que já faz isso normalmente, né? Já olha para o interesse do próximo e abrindo mão do seu por interesse, normalmente. Tem gente que não, né? Tem gente que não só não faz, como prejudica o próximo, e tem gente que pensa, vou fazer o bem porque eu preciso fazer o bem, né? Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. Então aquele que já é natural nele a caridade, no amor, na caridade, no olhar para os interesses do próximo, que é o homem de bem do Evangelho, ele já fez esse movimento antes, ele já fez essa luta interna antes, né? De olhar e abrir mão de seus próprios interesses em favor do próximo. E os que não têm de lutar é porque já fizeram isso antes, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. O bem
tornou-se para eles um hábito. Eu gosto de estudar a vida, de ver, né, a vida de grandes espíritos que passaram pela Terra para tirar exemplos. Então eu lembro de Chico Xavier, nos livros que falam da vida dele, um que é muito interessante, que a gente gosta de citar, é o Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert. O Testemunhos de Chico Xavier é um livro da Federação Espírita Brasileira muito interessante, que são cartas que o Chico trocava com o Vantuil de Freitas, que foi presidente da federação, por muitos anos. E essas cartas eram das situações que ele vivia, né, obras doutrinárias que ele recebia mediunicamente, que ele mandava para o Vantuil analisar, trocavam impressões sobre aquela obra. Então tem muitas coisas interessantes ali da obra de André Luiz, por exemplo, de Emmanuel, né, que vale a pena a gente pesquisar ali. E tem as situações do dia a dia que ele enfrentava, o preconceito com relação à doutrina, as perseguições dos próprios espíritas, às vezes as críticas dos não espíritas, a família, né, as religiões e tudo mais. E como ele enfrentava essas situações. É bem interessante. Então, como ele enfrentava as situações difíceis da existência. Então, para a gente ver como é possível, né, tirar lições, de como, a gente se inspira também de tentar imitar, fazer parecido, né? Porque é uma distância muito grande desses espíritos de nós. Eurípides Barçanufo, por exemplo, Ivone Pereira, Leon Denis, o próprio Kardec, né? Grandes espíritos que tiveram fizeram um esforço, quer dizer, para eles era natural isso, né? Eles já vieram, Eurípides já veio com essa, que é um espírito extremamente pronto, maduro, elevado, já veio com a vida voltada para o próximo, né? Num esforço pela educação, pela caridade, pela medicação, medicação física mesmo, né? Da fitoterapia, mas a medicação da alma pela educação. Então, são grandes espíritos que nos trazem grandes exemplos. Então, esses já fizeram a sua parte, já fizeram esse esforço antes. E outros não, né? Outros, como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são entre vós a exceção. Então veja, é tão fora da nossa realidade que passa a ser uma coisa assim absurda, incrível, inacreditável quando alguém abre mão de si mesmo para o próximo. Como o caso de Chico Xavier, ele passa a ser um ser fora do comum, quando deveria ser comum, né? Quando deveria ser natural, porque seria o de se esperar de um cristão. Olhar para o interesse do próximo, beneficiar o próximo, não se deixar levar pelos próprios interesses, mas são raros. Então passa a ser uma coisa famosíssima, incrível, extraordinária, como Madre Teresa, por exemplo, né? Como outros espíritos em diversas religiões atuais e já desencarnados na história que fizeram esse trabalho tão extraordinário de olhar para o próximo. Então essa é a maior das virtudes, porque está de acordo com a maior das leis, que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Daí, para concluir, ele tem várias questões interessantes, depois se vocês quiserem ler, né, 893 e 894 e seguintes, né, tem umas que são interessantes aqui, que acho que tem muito a ver com os dias de hoje. Por exemplo, a 903. A culpa em estudar os defeitos alheios. Você que está me ouvindo e me vendo, você costuma olhar para os defeitos alheios? Quer por aí? Se tiver coragem, né? No texto, sim ou não, eu olho. Eu posso falar para vocês que eu olho. Então, a culpa em estudar os defeitos alheios, será que a gente olha para os defeitos alheios? Você olha, você que está me acompanhando aí? Ou não, você olha assim e fala, mas ele vai aprender, ele é um espírito, né? Vamos orar por ele. Você faz assim? Será? Ou você desce a lenha, né? Desce o verbo. Tem uma pessoa que falou sim, outra falou sim, eu também. Então a gente desce a lenha e critica, né? Porque a nossa especialidade, a gente é especialista na crítica. E não é uma crítica caridosa para aprender com o erro do outro. Não, é uma crítica maldosa, né? Que é uma crítica que vai com julgamento e junto com a condenação, coisa que a justiça não faz.
que a justiça faz um amplo processo de julgamento com amplo direito à defesa de ambas as partes, né? E às vezes tem um outro julgamento e outro recurso. Nós não. Nós já julgamos, condenamos para sempre aquela pessoa, porque nós temos a mania de acharmos que estamos sempre certos. Então veja, a culpa em estudar os efeitos alheios, se é com o fim de os criticar e divulgar, há muita culpa. Porque isso é faltar com a caridade. Então se eu simplesmente olho e julgo e critico e divulgo, sim, porque é falta de caridade. Se é com interesse de proveito pessoal, quer dizer, para aprender, né, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então eu posso passar a olhar para o defeito alheio para aprender com ele, a não fazer aquilo que eu acho que está fora das leis divinas, mas não para julgá-lo e condená-lo. Porque eu posso, talvez até fazer pior. Eu não sei a situação, a história de vida daquela pessoa, as dificuldades que ela passou, né? Então, Jesus já diria, né? Já disse isso, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, quem somos nós? Com que autoridade julgamos e condenamos? Então, a ideia é se olhar, porque chama a nossa atenção, como nós ainda estamos muito limitados moralmente, nos chama a atenção e nos escandaliza muito o erro alheio. Engraçado que o nosso não, né? Ou será que escandaliza? Não sei, acho que não. O nosso erro a gente sempre tem uma desculpinha, né? Mas o do outro escandaliza. Então Jesus diz assim: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, também sereis julgados. Então, é uma lição para nós de não julgamento, de não criticar e de observar para aprender com as situações e não para criticar. Nós vamos então terminando por aqui, porque nós estamos chegando ao término, né, do nosso tempo aqui da nossa live. Vamos então fazer as nossas vibrações, fazer nosso passe, né, que agora nós temos um momento do passe dentro das nossas vibrações. Então, peço a todos que procurem elevar os seus pensamentos em prece neste momento, rogando aos bons espíritos que possam estar visitando cada lar que está nos acompanhando através dos recursos da informática, através dos pensamentos de cada um de nós, para que assim possamos unir os nossos pensamentos e receber a visita fraterna dos bons espíritos, que possam visitar cada lar, derramando as bênçãos das energias revigorantes do passe espiritual, fortalecendo cada lar, cada pessoa que nos acompanha e também aqueles que estarão ligados a nós em outras formas de assistir esse vídeo, possam também receber essas energias revigorantes do passe espiritual que as equipes de atendimento fazem em cada um de nós, nos fortalecendo fisicamente, espiritualmente, moralmente. E também é o momento de vibrarmos por nós, por cada um de nós, pelas nossas próprias aflições, que possam os bons espíritos nos fortalecer para superarmos momentos difíceis, que possamos estar vivendo além deste coletivo, né, que é da própria pandemia, mas que possamos aproveitar e rogar a Deus por nós mesmos, nas escolhas que devemos fazer, nas dores que estejamos enfrentando, confiando plenamente na misericórdia divina, em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, que possam eles nos fortalecer para esses enfrentamentos. Rogando também por aqueles que se encontram enfermos pela pandemia do coronavírus ou por outras enfermidades tantas que assolam a humanidade,
os enfermos do corpo, mas também os enfermos da alma, da ignorância, da violência, do preconceito, da intolerância. Que possam também esses espíritos receber o amparo e a sustentação da espiritualidade, pois todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai como espíritos, necessitados também, cada um de nós, desse amparo, dessa compreensão, que os bons espíritos possam também fortalecer a cada um, e aqueles que desencarnaram, nossos amigos, familiares, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que já estão no mundo espiritual, e possam também receber nossas vibrações, nossos amigos e familiares, enfim, por toda a humanidade. Que possamos sempre contar com o amparo e a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos para os enfrentamentos e desenvolvimento das virtudes que aprendemos com a doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos de forma virtual, mas reunidos em pensamento em torno da doutrina espírita, que tanto nos auxilia na nossa compreensão da nossa situação de espíritos reencarnados e de tanto quanto podemos e devemos fazer em benefício do nosso próximo. Obrigado, Jesus, que a Tua paz esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Agradecemos a todos os amigos que nos acompanharam em mais esta live. Você sabe, né? As nossas lives são feitas no Facebook da nossa Casa Espírita Cefif. Às segundas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras, 14 horas. Sextas-feiras, 19 horas. Domingos, às 10 da manhã. Essas são as lives das palestras. E do Evangelho, terças, quartas, quintas e sábados, 19 horas. Essas lives são gravadas no Facebook e são transferidas para o YouTube. Então nós temos um canal no YouTube, que é Cefif, e lá ficam os nossos vídeos todos, desde que nós começamos, né? Quando teve o isolamento social, as lives das palestras e dos evangelhos, tá certo? Nós também divulgamos aí a questão das doações, né? Nos nossos grupos sociais, nos grupos de WhatsApp ou da própria página da Cefif no Facebook. Nós temos as informações para quem queira fazer doações ou em dinheiro ou em alimentos, porque nós continuamos assistindo as famílias carentes, e agora não sei se vocês viram as divulgações recentes nossas, mas nós atendemos 80 famílias extra esse mês, além das 80 que a gente já assiste. Então, famílias que estão também necessitadas. Então, claro que é sempre bem-vinda a doação, ou em alimentos, em cestas fechadas, né, porque não dá para ser itens separados nesse momento, ou em recursos financeiros, porque a gente... Desceu certinho na música ali, desligou o rádio.